E olha só, gente, hoje no nosso quadro PET, o assunto será sobre a prevenção de doenças gastrointestinais e verminose. A nossa convidada é a médica veterinária, né, especializada em diagnóstico por imagem, Débora Mantovani. Boa tarde, Débora. Bem-vinda. Boa tarde. Débora, hoje nós vamos falar aí sobre verminoses, né? E por que elas são tão perigosas? A gente tem que lembrar que a maioria das verminoses que atingem cães e gatos são também zoonoses, né? Então também passam para os humanos. Então a importância da gente prevenir neles para também prevenir em nós de dentro de casa, né? E quais que são, assim, as verminoses encontradas com mais frequências em cães e gatos? Os vermes, então, eles são endoparasitas, né? Então, são seres vivos que ficam ali no intestino de cães e gatos e se alimentam do que eles comem, dos nutrientes deles. E também eles liberam ovinhos ali pelas fezes que podem contaminar outros animais e nós, né? Os humanos também. Os humanos também. E assim, quais que são ali os principais sintomas? Até para a pessoa que tem seu gato, seu pet ali, ficar atento. Que eu sei que tem uma fase que eles ficam comendo a grama, tal, essas coisas. É um dos sinais também? Sim. Todo sinal gastrointestinal, todo mal-estar estomacal pode levar eles a comer a grama, né? Quando a gente pensa mais em verminose, ela pode ser assintomática, então nem sempre ela vai aparecer. Quando ela se torna mais intensa, ela pode causar uma coceirinha ali no bumbum. Então, aquele cachorro que a gente vê tentando coçar a bundinha, pode ser sim uma verminose, a gente tem que ficar atento para esse sinal. Pode causar diarreia, pode causar vômito, isso quando essa verminose ela se desenvolve a ponto dela ficar muito intensa no intestino. Então, ela pode causar esses sinais gastrointestinais. E os sintomas entre cães e gatos são parecidos? São parecidos, né? Os cães, eles demonstram mais facilmente sinais. Gatos eles são muito fortes, né? Então, eles demoram a mostrar alguns sinais clínicos, mas eles também podem ter vômito, diarreia e mal-estar. O animal ele também pode ficar anêmico, porque como esse verme dentro do intestino dele vai se alimentar dos nutrientes dele, então ele pode acabar não deixando o nutriente necessário para que o animal fique bem. E assim, o que o tutor deve fazer, assim, qualquer sinal dessa desconfiança, esses sintomas? Primeiramente, procurar um médico veterinário, né? Mas assim, existe um exame de fezes que a gente pode fazer para diagnosticar essas verminoses. Porém, como os cães, os gatos, eles têm esse hábito de cheirar uns aos outros, de cheirar muito o chão, de cheirar, às vezes, fezes de outros animais, a gente pode entrar com uma desvermifugação preventiva, né? Então, de acordo com os hábitos do seu pet, a gente pode aí entrar com um vermífugo de 4 a 6 meses para a gente conseguir prevenir e tratar essa verminose antes que ela dê problema. E foi diagnosticado, como que é feito esse tratamento? Como que ele é realizado? Existe uma gama de vermífugos no mercado, né? Então, se a gente chega a fazer um coprológico, a gente sabe melhor qual verme está atingindo e escolhe o melhor vermífugo para aquele caso em específico. Mas se não, a gente usa um vermífugo de amplo espectro, né? Um que pega aí a maioria dos vermes e faz o tratamento com ele. E assim, e após esse tratamento, ele pode ficar ainda algumas sequelas, não? Como que ele é realizado ali? O que a gente tem que cuidar é com a quantidade da verminose. Porque se já tiver muito verme no intestino, a gente tem que cuidar para não matar ele todo de uma vez, porque ele pode embolar ali dentro. Então, a gente tem que, por isso que é importante o médico veterinário, para diagnosticar em que fase da verminose que está e tratar corretamente. E Débora, e qual que é a importância então dessa vermifugação dos cães e gatos nessa prevenção de problemas gastrointestinais, como você falou que são vários ali, né, na saúde deles? É exatamente para a gente evitar que chegue ao ponto do animal chegar a vir a óbito ou ficar muito debilitado por causa de uma verminose, né? Então, a gente fazendo essa prevenção, a gente mantém eles sempre saudáveis. E eu recomendaria, juntamente com a prevenção deles, a prevenção dos outros moradores da residência, né? Então, crianças, adultos, faz aí um mutirão e todo mundo tomando vermífugo juntos para todos ficarem bem. Para todos se protegerem. E como manter o seu pet protegido ali? Seria dar todas as vacinas, ter esses cuidados também, Débora? Sim, alguns cuidados como água filtrada, não deixar eles cheirarem comida na rua ou fezes na rua podem ajudar, né? Mas
realmente bem difícil a gente conseguir prevenir 100%. Então, para o animal que tem acesso à rua, que passeia, o negócio mesmo é dar vermífugo. É isso aí, gente. Vamos cuidar dos nossos pets. Mas eu vou deixar o Insta da Débora ali. Você ficou em dúvida, quer saber mais sobre esses cuidados também? É só você entrar em contato com ela lá. E agradecer hoje nossa modelo, ó. Hoje ela não quis nem interagir muito, olha lá, ó. Fala assim, hoje eu tava cansada, hoje eu fiquei de costas. Gratidão. E olha só, gente, hoje no nosso quadro PET, o assunto será sobre a prevenção de doenças gastrointestinais e verminose. A nossa convidada é a médica veterinária, né, especializada em diagnóstico por imagem, Débora Mantovani. Boa tarde, Débora. Bem-vinda. Boa tarde. Débora, hoje nós vamos falar aí sobre verminoses, né? E por que elas são tão perigosas? A gente tem que lembrar que a maioria das verminoses que atingem cães e gatos são também zoonoses, né? Então também passam para os humanos. Então a importância da gente prevenir neles para também prevenir em nós de dentro de casa, né? E quais que são, assim, as verminoses encontradas com mais frequências em cães e gatos? Os vermes, então, eles são endoparasitas, né? Então, são seres vivos que ficam ali no intestino de cães e gatos e se alimentam do que eles comem, dos nutrientes deles. E também eles liberam ovinhos ali pelas fezes que podem contaminar outros animais e nós, né? Os humanos também. Os humanos também. E assim, quais que são ali os principais sintomas, até para a pessoa que tem seu gato, seu pet ali, ficar atento? Eu sei que tem uma fase que eles ficam comendo a grama, tal, essas coisas, é um dos sinais também? Sim, todo sinal gastrointestinal, todo mal-estar estomacal pode levar eles a comer a grama, né? Quando a gente pensa mais em verminose, ela pode ser assintomática, então nem sempre ela vai aparecer. Quando ela se torna mais intensa, ela pode causar uma coceirinha ali no bumbum. Então, aquele cachorro que a gente vê tentando coçar a bundinha, pode ser sim uma verminose, a gente tem que ficar atento para esse sinal. Pode causar diarreia, pode causar vômito, isso quando essa verminose ela se desenvolve a ponto dela ficar muito intensa no intestino. Então, ela pode causar esses sinais gastrointestinais. E os sintomas entre cães e gatos são parecidos? São parecidos, né? Os cães, eles demonstram mais facilmente sinais. Gatos eles são muito fortes, né? Então, eles demoram a mostrar alguns sinais clínicos, mas eles também podem ter vômito, diarreia e mal-estar. O animal ele também pode ficar anêmico, porque como esse verme dentro do intestino dele vai se alimentar dos nutrientes dele, então ele pode acabar não deixando o nutriente necessário para que o animal fique bem. E assim, o que o tutor deve fazer, assim, qualquer sinal dessa desconfiança, esses sintomas? Primeiramente, procurar um médico veterinário, né? Mas assim, existe um exame de fezes que a gente pode fazer para diagnosticar essas verminoses. Porém, como os cães, os gatos, eles têm esse hábito de cheirar uns aos outros, de cheirar muito o chão, de cheirar, às vezes, fezes de outros animais, a gente pode entrar com uma desvermifugação preventiva, né? Então, de acordo com os hábitos do seu pet, a gente pode aí entrar com um vermífugo de 4 a 6 meses para a gente conseguir prevenir e tratar essa verminose antes que ela dê problema. E foi diagnosticado, como que é feito esse tratamento? Como que ele é realizado? Existe uma gama de vermífugos no mercado, né? Então, se a gente chega a fazer um coprológico, a gente sabe melhor qual verme está atingindo e escolhe o melhor vermífugo para aquele caso em específico. Mas se não, a gente usa um vermífugo de amplo espectro, né? Um que pega aí a maioria dos vermes e faz o tratamento com ele. E assim, após esse tratamento, ele pode ficar ainda algumas sequelas, não? Como que ele é realizado ali? O que a gente tem que cuidar é com a quantidade da verminose. Porque se já tiver muito verme no intestino, a gente tem que cuidar para não matar ele todo de uma vez, porque ele pode embolar ali dentro. Então, a gente tem que, por isso que é importante o médico veterinário, para diagnosticar em que fase da verminose que está e tratar corretamente. E Débora, e qual que é a importância então dessa vermifugação dos cães e gatos nessa prevenção de problemas gastrointestinais, como você falou que são vários ali, né, na saúde deles? É exatamente para a gente evitar que chegue ao ponto do animal chegar a vir a óbito ou ficar muito debilitado por causa de uma verminose, né? Então, a gente fazendo essa prevenção, a gente mantém eles sempre saudáveis
E eu recomendaria, juntamente com a prevenção deles, a prevenção dos outros moradores da residência, né? Então, crianças, adultos, faz aí um mutirão e todo mundo tomando vermífugo juntos para todos ficarem para bem. todos se protegerem. E como manter o seu pet protegido ali? Seria dar todas as vacinas, ter esses cuidados também, Débora? Sim, alguns cuidados como água filtrada, não deixar eles cheirarem comida na rua ou fezes na rua podem ajudar, né? Mas é realmente bem difícil a gente conseguir prevenir 100%. Então, para o animal que tem acesso à rua, que passeia, o negócio mesmo é dar vermífugo. É isso aí, gente. Vamos cuidar dos nossos pets. Mas eu vou deixar o Insta da Débora ali. Você ficou em dúvida, quer saber mais sobre esses cuidados também? É só você entrar em contato com ela lá. E agradecer hoje nossa modelo, ó. Hoje ela não quis nem interagir muito, olha lá, ó. Fala assim, hoje eu tava cansada, hoje eu fiquei de costas. Gratidão.